O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Salve, salve apostadores, salve apostadoras, amantes do tênis. Estamos chegando, é a 19ª edição do Tênis Cast, o seu podcast semanal de trading e apostas em tênis, um produto Trading Like a Pro. Tênis Cast 19, um pouquinho diferente. Tem torneio semana que vem? Tem, mas também é um torneio diferente. Na semana que vem rola lá em Milão, na Itália, o ATP Next Gen Finals. É o Finals da garotada, o pessoal mais novo que se reúne para este torneio final da ATP com regras diferentes, com algumas situações colocadas até como forma de teste pela ATP. Claro que nós vamos falar sobre isso, mas vamos bater um papo sobre trading e apostas em tênis neste formato todo especial do Tênis Cast número 19. Eu sou o Rodrigo Gasparini e comigo para este bate-papo, o especialista em trading e apostas em tênis, Thiago Meirelles. Tá chegando o fim do ano, hein, Thiagão? Seja bem-vindo. Maravilha, Rodrigo. Tá chegando, mas ainda tem muita coisa por acontecer. Ainda temos bons torneios aí, boas semanas de tênis. Esse 2019 é um pouco diferente, ainda tem o Next Gen, como tu falou, depois tem o ATP Finals da velha guarda, vamos dizer assim. E esse 2019 diferente tem ainda a edição nova da Copa Davis na metade final de novembro, o que está gerando bastante curiosidade e expectativa, acho que para todo mundo do tênis, né? Todo o circo do tênis, por esse novo formato. Mas aqui também no nosso cantinho aqui do TLP, a gente também está com muita expectativa para o grande dia 21 de novembro, dia 21, onde eu vou ministrar ao vivo o meu workshop online, totalmente gratuito, sobre apostas e trading em tênis, né? O workshop é a grande virada, onde eu vou falar para todo mundo que quer conhecer como que eu trabalho no tênis. Vou falar de gestão de banca, vou falar de análise de jogador, vou falar de leitura de jogo ao vivo, vou falar de estratégia, enfim, vamos falar de tudo que eu tenho de experiência nesse mercado, Rodrigão, e eu espero que a maioria das pessoas consigam nos acompanhar para a gente trocar o máximo de conteúdo e de informação nesse dia que vai ser épico, com certeza. O workshop A Grande Virada. As inscrições estão abertas, hein? É dia 21 de novembro. Você se inscreve no link que está disponível aqui na descrição deste Tênis Cast no seu agregador preferido e também no YouTube. Lembrando que a participação é gratuita, é de graça. Tênis Cast 19, Tênis Cast especial, um bate-papo mais informal sobre trading e apostas em tênis. Antes disso, Thiago, antes da gente começar, e começaremos, é claro, falando um pouco sobre o ATP Next Gen, deixa eu dar uma grande notícia aqui, um motivo de muita alegria para todos nós do Trading Like a Pro. Nesta semana nós recebemos alguns relatórios sobre o desempenho, digamos assim, do nosso Tênis Cast. E tivemos duas notícias muito agradáveis. A primeira delas já era muito esperada, até pelo feedback que nós temos de nossos ouvintes. A audiência do Tênis Cast cresce a cada edição. Então, muito obrigado a você que nos acompanha já há algum tempo e muito obrigado a você que está nos acompanhando pela primeira vez neste episódio número 19. A outra notícia, Thiago, que nos chegou, como o Tênis Cast está espalhando seus braços pelo mundo. Nós somos ouvidos no Brasil, em Portugal, no Reino Unido, na Espanha, nos Estados Unidos, na Alemanha e nos Emirados Árabes Unidos. É o mundo todo conhecendo o Tênis Cast, o trabalho do Trading Like a Pro, hein, Thiagão? É maravilhoso, é uma satisfação muito grande mesmo a gente ter esse retorno, a gente ter esse feedback, a gente ter essa informação de que o nosso trabalho está sendo mais do que reconhecido, ele está indo muito longe, né, Rodrigão? Certamente são brasileiros, portugueses, são pessoas que falam a língua portuguesa e que estão recebendo esse material, esse conteúdo que a gente faz com tanto amor, com tanta dedicação para ajudar realmente o pessoal que trabalha com o mercado de tênis, que está iniciando no mercado de tênis e nos deixa bastante empolgado, nos deixa bastante motivado para fazer um 2020 ainda melhor
que esse 2019. Então, um grande abraço para você em cada um desses países. Eu vou repetir porque realmente foi motivo de muito orgulho para todos nós ao longo desta semana. Um abraço para você que está aqui no Brasil, em todos os cantos do Brasil, para nossa grande audiência em Portugal. Um abraço ao Nuno, um abraço ao Carlos e a tantos outros portugueses e brasileiros que estão em Portugal. Um abraço a você que está no Reino Unido, na Espanha, nos Estados Unidos, na Alemanha e até nos Emirados Árabes Unidos. Têniscast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Muito bem, Thiago, é hora de colocarmos então a mão na massa neste Têniscast número 19. Começamos com o campeonato que rola nesta semana que se inicia, mas é uma competição toda diferente. E aí fica também o pedido, Thiago, para que você fale um pouco sobre o desafio que deve ser trabalhar no ATP Next Gen Finals, que ocorre lá em Milão, porque é um campeonato que, embora tenha grandes nomes, ele tem regras diferentes, testes de outros formatos de jogos. Enfim, não deve ser fácil nem para fazer apostas, nem para fazer trade nesse campeonato. O que é que dá para a gente esperar do Next Gen 2019? A gente precisa ter bastante cuidado, né, Rodrigo? Eu acho que o maior impacto para quem trabalha no mercado de tênis é com relação ao formato. Ele é em melhor de 5 sets, ou seja, quem ganhar 3 sets é o vencedor da partida. Porém, tem um detalhe, os sets não vão até 6, os sets vão até 4. O jogador que fizer 4 games, ele já ganha o set. E se o set chegar empatado no 3, ou seja, ficar 3-3, eles jogam um tie-break, que vai até 7 no formato normal. Então são sets mais curtos. Isso é uma experiência que a ATP vem fazendo já em todas as edições e continua para este ano. Isso tem um impacto gigantesco nas apostas Panther. Eu confesso que eu não vou fazer nenhuma, assim como eu não fiz no passado, porque nenhum dos meus modelos, dos meus sistemas matemáticos aqui que eu rodo para fazer as apostas consegue se adaptar a esse formato. Eu acho que é tão pouco jogo, tão pouco tempo, que nem vale a pena tentar fazer nenhuma adaptação. Para trabalhar ao vivo, eu acho que dá, mas a gente precisa ter esse cuidado que o set é bem mais curto. Portanto, a volatilidade do mercado, ela certamente é muito maior. Né? Afinal de contas, quando o jogador faz 2-0 aqui, é bem diferente de quando ele faz 2-0 num set que ele tem que fazer 6 games. Então a coisa é bem rápida e é bem volátil, a gente precisa ficar muito esperto. E tem um outro detalhe que é fundamental também aqui, Rodrigo, e a todo mundo que está nos ouvindo, é que os games não têm vantagem nem desvantagem depois que chega no iguais, no famoso deuce. Quando chegou no deuce, quem fizer o primeiro ponto ganha. Então o jogador ele precisa chegar no 40, depois que ele chega no 40, é mais um ponto e acabou. Não importa se está em iguais ou não. Quem fizer o primeiro ponto a partir do 40 ganha o game. Isto, na verdade, vai aumentar o risco para quem estiver contra um breakpoint, por exemplo, porque vai ter que ganhar 2 pontos para se liberar do buraco. Ou seja, o conselho que fica aqui é não compre breakpoints, né, Rodrigo? É uma situação realmente bastante inusitada e a ATP usa esse tipo de situação especial, digamos assim, para fazer testes, né, nesse torneio que reúne jogadores de 21 anos ou menos ao longo da temporada. Os melhores deles estarão em Milão. Em relação aos jogadores em si, Thiago, o que é que dá para a gente esperar nesta competição que vai de 5 a 9 de novembro? A regra básica é que o jogador não pode ter mais que 21 anos. E aí, basicamente, o que é um ranking ou uma corrida de pontos de todos os jogadores que têm menos que 21 anos, é os que os melhores se classificam. Esse ano a gente tem 2 caras que voltam a participar, que estiveram aí em 2018. O australiano Alex de Minaur, que inclusive fez final ano passado com o Tsitsipas e foi vice-campeão. Quem volta também é o americano Francis Tiafoe, que ano passado não conseguiu chegar nem nas semifinais. Os outros jogadores quem são? Denis Shapovalov, que está em grande forma, Hugo Humbert, o francês, o nórdico Casper Ruud, o sérbio Miomir Kekmanovic, o sueco Mikael Wimmer e o italiano Yannick Sinner, que ganhou um cartão de convite com a desistência do Aliassime, que está machucado. Bom,
O que eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, obviamente, é o estilo de jogadores. O estilo de cada um dos jogadores que se encaixam numa quadra indoor dura, que é exatamente os torneios que vem acontecendo aí nas últimas semanas. E, obviamente, o Alex de Minaur, para mim, é o grande favorito a ganhar. Ele já fez final ano passado e eu acredito que ele tem muitas chances de fazer semifinal, final e até ser o campeão. Eu aqui, antes do sorteio da chave, vou cravar uma final entre de Minaur e Shapovalov. O canadense está em alta forma, está jogando muito tênis, foi campeão em Estocolmo, na Suécia, do ATP 250, está fazendo uma boa campanha no ATP Masters 1000 de Paris. No momento dessa gravação, ele já alcançou a semifinal do torneio, então para mim são os dois grandes favoritos. Frances Tiafoe, ele é um pouquinho instável, né? Já não fez semifinal ano passado, talvez este ano ele esteja um pouquinho acima, mas bastante instável para mim. O francês Humbert, Casper Ruud e Miomir Kekmanovic são 3 jogadores que não estão no auge da forma, muito pelo contrário, não tenho muita expectativa aqui. Quem pode surpreender para mim é o sueco Mikael Ymer, que fez bons challengers e boas primeiras rodadas de ATP neste piso em quadra indoor, quadra dura indoor, e o italiano Jannik Sinner, que também, da mesma maneira, fez muito bons jogos em nível de ATP. Então, para mim, os 2 grandes favoritos, de Minaur, Shapovalov, e os 2 jogadores que podem surpreender, e eu digo surpreender por serem os que estão mais abaixo no ranking, né? Os 2 últimos jogadores colocados no ranking de entrada, então eu chamo eles de zebra, que são o Mikael Ymer e o italiano Jannik Sinner. E assim como acontece nesses torneios de final de temporada, no WTA Elite Trophy, no WTA Finals, no ATP Finals, também o ATP Next Gen é no formato de grupos, né, Thiago? Os jogos não são eliminatórios, pelo menos não na primeira fase. O torneio é dividido em 2 grupos de 4 e os 2 melhores jogadores passam e se enfrentam primeiro com o segundo em semifinal e depois final. Então, exatamente esse é o grande ponto. Quem perde uma partida, ou até às vezes 2 partidas, não está necessariamente eliminado. E aqui, como é uma questão de muitos games, né, são 5 sets prováveis, com 4 games em cada set, então a gente tem que prestar atenção dia a dia o que cada jogador precisa fazer para ainda ter chance de chegar às semifinais. Evidentemente, a atualização constante do Next Gen estará no canal free do Telegram do Trading Like a Pro. Você que ainda não está por lá, acesse, hein? Vale muito a pena o link para você entrar no canal free. É free mesmo, hein? De graça, não paga nada. Está aqui na descrição do seu TênisCast. Oi, Ace! Bom, tem Next Gen nessa semana que se inicia e na outra semana, Thiago, tá chegando a hora, hein? ATP Finals 2019 em Londres, de 10 a 17 de novembro. E como a gente vem fazendo já há algum tempo, chegou a hora da sua atualização. Como é que tá a corrida pro ATP Finals? Já completamos as vagas ou ainda tem gente brigando para pegar o avião até Londres, hein, Thiagão? Tinha gente brigando até momentos antes desta gravação, Rodrigo, quando o Gael Monfils, o francês, tentava vencer Denis Shapovalov nas quartas de final do ATP Masters 1000, o que lhe daria a 8ª vaga no ATP Finals de Londres. Mas ele foi absolutamente atropelado pelo canadense, uma performance muito abaixo do que ele vinha mostrando a semana toda, acabou perdendo e não conseguiu atingir a pontuação necessária para ultrapassar o italiano Matteo Berrettini, que então se consagrou como o último classificado para o ATP Finals de Londres. Então sim, agora está tudo definido e vamos por ordem, né? Já que houve uma mudança no ranking, no topo dele, na verdade, vai haver, quando esta semana encerrar, provavelmente quando você estiver ouvindo esse episódio, o ranking já vai estar atualizado e teremos de volta no trono, no topo, no pico do ranking da ATP, sempre ele, Rafael Nadal, ultrapassou Novak Djokovic, trocaram os 2 de posição e Roger Federer se mantém em terceiro, seguido de Daniel Medvedev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e aí sim o italiano Matteo Berrettini. São esses os 8 que estarão em Londres
para uma semana de altíssimo nível de tênis. Este é o TênisCast, o seu podcast semanal de trading e apostas em tênis, um produto com o selo de qualidade Trading Like a Pro. E eu te convido desde já a conhecer o TLP, tradinglikeapro.com.br. Lá você tem detalhadamente todos os produtos, todos os serviços oferecidos pelo Trading Like a Pro. Evidentemente também tem os links para as nossas redes sociais e é por elas que você fala conosco, você nos ajuda na produção, por que não dizer, do TênisCast. Tem o Instagram do Thiago Meirelles, do TLP, o canal no YouTube, tem também a página no Facebook, o canal Free no Telegram, enfim, é o Trading Like a Pro ramificando seus canais de conteúdo e é isso que a gente traz para você. Muito conteúdo pesado sobre tênis e sobre apostas em tênis. Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br. E como nós explicamos lá no comecinho deste TênisCast número 19, esta edição é uma edição um pouco diferente, até porque não teremos torneios tradicionais na próxima semana. Por isso, resolvemos fazer aqui, né, Thiago, um grande bate-papo sobre trading, sobre apostas, sobre tênis, enfim, sobre os assuntos deste mundo, deste universo tão maravilhoso como é o universo das apostas esportivas. Aliás, todos os temas que nós vamos tratar aqui estão, de maneira, é claro, um pouco mais detalhada em vídeo no canal do YouTube do Trading Like a Pro, então fica desde já o convite para você também conhecer o canal do YouTube, você verá vídeos sobre todos esses temas já gravados pelo Thiago Meirelles. Para a gente começar, Thiago, proponho o seguinte assunto, vou colocar as cartas na mesa aqui, aí você embaralha e sai distribuindo, tá? Você tem um vídeo, aliás, é um dos fenômenos de audiência do canal do YouTube do Trading Like a Pro, em que basicamente nele você fala o seguinte, olha, para começar a ganhar dinheiro nas apostas esportivas, o primeiro passo é parar de perder dinheiro. Em outras palavras, quem não perde tem muita chance de ganhar. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, é um assunto que a gente já falou em alguns episódios anteriores, mas é um assunto que sempre volta à tona e, como tantos outros temas deste mundo das apostas, né, Thiago? É um tema que vale tanto para os iniciantes quanto para os avançados, porque está todo mundo o tempo todo brigando, entre aspas, com o seu emocional, com a sua gestão de banca e tendo que seguir essas regras que certamente você vai dizer sobre parar de perder para começar a ganhar. Esse tema é recorrente, como tu falou, Rodrigo, e ele é extremamente importante, porque, na verdade, a gente precisa sempre simplificar as coisas. Quanto mais complexo a gente tenta tratar um assunto, a chance de a gente chegar num final feliz, ela diminui. E aqui não é diferente. Eu costumo dizer que os jogadores de tênis, eles são tão suscetíveis ao mental quanto nós traders, né? Nós apostadores. A coisa lá, obviamente, é muito técnica, mas dentro dos top 100, tirando aqueles top 10 ali, e obviamente tirando os top 3, que são absolutamente fora de qualquer parâmetro de comparação, a partir dos top 15, dos top 20, até os top 100, tá? Talvez dando uma exageradinha, mas eu acho que não. O nível técnico, ele é muito parecido. Eles variam um pouquinho de superfície aqui, um outro joga um pouquinho melhor no saibro, o outro joga um pouquinho melhor na quadradora, mas tecnicamente eles são muito parelhos, eles são muito equivalentes. E o que faz a diferença é o mental. E o mental principalmente na hora de fechar games, na hora de fechar sets e obviamente na hora de fechar partidas, que até mesmo o grande, o maestro, o maior de todos, na minha opinião, o Roger Federer, demonstrou que sente quando a gente viu o que viu na final de Wimbledon de 2019. Então, a parte mental ela é fundamental. E aqui nós, do lado de cá, apostadores e traders, é exatamente a mesma coisa. A maioria de nós, a esmagadora maioria das pessoas que botam a mão nisso aqui, e aqui eu estou generalizando um pouco, seja tênis, futebol, seja o mercado ou o esporte que for, a maioria de nós, quando começa a se especializar e a entender um pouco daquele mercado, a gente acerta. A gente acerta várias vezes. A gente acerta muitas vezes. O grande problema é quando a gente erra.
O erro, o hedge, é o que nos faz mal. A nossa reação ao hedge é que nos prejudica. E a reação ao hedge, ela pode ser de muitas formas. Ela pode ser com raiva, voltar para o mercado e fazer uma coisa errada, ou tentar recuperar aquele hedge de uma maneira que nunca fez. E, bom, esse, na verdade, é um outro grande assunto. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente coloca a cabeça no lugar, aceita o prejuízo de um eventual trade errado ou de uma aposta que deu hedge, as coisas começam a entrar no caminho certo. Porque se a gente se comporta de uma maneira tranquila e aceita aquilo, a gente já não vai cometer um erro no impulso. E este é o primeiro passo para diminuir os erros. Por quê? Porque errar é natural e faz parte do processo. E quando a gente diz que quem para de errar começa a lucrar, o que eu estou querendo dizer é que a gente erra pouco. Por que a gente tem que errar pouco? Para que os nossos greens, os nossos acertos se sobressaiam. E existem duas maneiras, na minha opinião, de se errar pouco. A primeira é a que eu comentei, é eliminar o erro que vem de um descontrole mental. E é por isso que eu falei e fiz a comparação com os jogadores. O erro que vem do nosso mental, do nosso descontrole emocional, da nossa falta de equilíbrio no raciocínio e que prejudica a tomada de decisão, este erro não pode acontecer. O único erro que pode acontecer é o erro natural, é o erro do processo, é o erro de que apostas e trades errados vão acontecer. Afinal de contas, estamos lidando com o esporte, ok? Perfeito. Este é o primeiro passo para eliminar ou diminuir os erros. O segundo passo, quando as apostas e os trades saem errado, é entender por que eles saíram errados. E para fazer isso, na minha opinião, não há maneira melhor do que se anotar o que se está fazendo. E aí você usou uma palavrinha mágica, Thiago. Anotar. Anotar tudo o que fazemos, por que fazemos e como fazemos. Porque já que trade e apostas são atividades de longo prazo, no longo prazo nós saberemos exatamente quando olhamos para aquela planilha, e aí pode ser aquela planilha maravilhosa do Excel, ou pode ser aquele nosso caderninho lá na mão mesmo, não importa. Mas quando nós olhamos para esses números e sabemos o que nos traz lucro, o que nos deixa empatado e o que nos traz prejuízo. E a partir daí fica muito mais fácil eliminar o prejuízo, não? Como tu bem disse, não precisa ser uma planilha toda pirotécnica, com fórmulas mirabolantes e gráficos. Quanto maior o nosso nível de análise, melhor, é claro. Mas como eu comentei lá no começo, vamos manter as coisas no básico primeiro, para depois a gente evoluir. E o básico pode ser uma planilha simples, o básico pode ser até um caderno de papel. Inclusive, semana passada eu botei um vídeo no ar que é os 5 passos para se começar no trade e nas apostas em tênis. E um dos primeiros comentários que apareceu lá foi do glorioso Felipe Miranda. Felipe, um abração, cara. E ele fala justamente isso, que quando ele começou a anotar o que ele fazia, ele começou a identificar onde que ele perdia dinheiro. E ele também começou a identificar o que ele já sabia, onde ele ganhava dinheiro. E qual foi a decisão mágica? Parou de fazer o que ele perdia dinheiro. E isso eu digo desde o começo, sempre quando me perguntam, eu continuo fazendo, e é por isso que tem as planilhas grátis para todo mundo baixar, que se não for para usar, seja como inspiração, ou para ver que eu acredito totalmente nessa questão de anotar, Rodrigo. A gente precisa anotar, talvez tu tenha o teu testemunho, eu acho que muita gente tem o testemunho, quando a gente começa a enxergar por que a nossa banca não sai do lugar, e aí eu junto com o que eu falei no começo dessa nossa conversa, que foi sobre o tecnicamente todo mundo é parecido. E por que eu estava falando aquilo? Porque aqui também, todos os apostadores de trades, ou pelo menos a maioria, a gente não perde só, né? Não tem ninguém que só perde aqui. A maioria esmagadora ganha, sabe ganhar, acerta trades, faz boas apostas. O grande problema está quando erra, por perder o controle emocional e também por não saber onde está perdendo. E aí parece que não sai do lugar, quando na verdade, no momento que ele, através das suas anotações, observar onde que ele está perdendo dinheiro e parar de fazer aquilo, naturalmente, tudo aquilo que ele ganha naquela outra ponta e que ele faz bem, vai começar a surgir.
E é algo tão simples quanto genial. O Thiago falou e falou com muita propriedade. Eu posso ser testemunha viva. Aliás, eu e todos os colegas lá do Trading Like a Pro, do pessoal do TLP Club, a gente tem esse costume, né? Anota tudo, coloca na planilha. Cada entrada, cada trade, cada aposta, cada projeto separadamente, cada liga de um determinado projeto no futebol, ou cada torneio, se é WTA, se é ATP no tênis, por exemplo, ou qualquer outra modalidade que seja. E ao final de um determinado período de tempo, certamente, e eu falo isso com propriedade porque acontece comigo, você vai olhar para aquela planilha e vai falar o seguinte: olha, na WTA, por exemplo, né? Na WTA, nos torneios de saibro, eu tenho um desempenho muito bom no primeiro set. Na ATP, nos torneios de quadradura, o meu desempenho é muito bom no terceiro set, mas no primeiro set eu sempre perco dinheiro. E aí tá muito claro, né? Eu vou fazer o terceiro set da ATP no piso duro e vou fazer o primeiro set na WTA no saibro. Claro que é só um exemplo aqui aleatório, mas é por aí, né, Thiago? Você mapeia o que está acontecendo e aí você simplesmente deixa de lado o que está dando errado ou continua o teste com uma stake um pouco menor para eventualmente, se a sua amostragem não é tão grande, até para ter uma certeza de que realmente aquilo não está funcionando, mas vai com tudo para aquilo que está dando certo. Claro que também com uma amostragem interessante, né, Thiago? Não adianta anotar pouco, ter uma amostragem pequena que ela pode ser enganosa. Não tenha dúvida, Rodrigo. A gente pode fazer a analogia da nossa empresa, onde no nosso setor de trabalho, no nosso emprego, se a gente cuida de estoque, se a gente trabalha com vendas, um produto vende mais que o outro, por que é que aquele vende menos? Por que é que aquele segundo produto vende mais? É por preço? É por qualidade? É por procura? É por demanda? A gente analisa isso. É porque ele tem pronta entrega? É porque ele demora mais? E assim por diante. E o que a gente faz? A gente melhora os produtos que estão vendendo pouco, dá condições de venderem mais, ou a gente simplesmente para de botar na prateleira, para de ter disponível para que a gente continue ganhando só nos produtos que a gente vende. É um exemplo bem simples. Ou então nas contas de casa, conta da água, conta da energia elétrica, a conta da escola do filho, da parcela do carro, ou da parcela do apartamento, ou a conta da faculdade. Enfim, a gente tem contas, né? E quando começa a apertar o dinheiro, o que a gente faz? Ou o que a gente deveria fazer, né? Que a gente também recebe instruções aí nos diversos meios de educação financeira que hoje em dia tem disponíveis. A gente senta, bota todos os boletos em cima da mesa, né, Rodrigão? Cara, esse boleto tá grande demais. Ou eu corto ele ou eu diminuo. Eu ligo lá para a operadora de TV a cabo e digo, vamos diminuir esse pacote aqui porque está muito caro. Troco o meu plano do telefone celular, eu começo a diminuir um pouquinho o meu tempo no banho para economizar energia elétrica ou economizar o banho a gás para quem tem. O carro está muito caro. E sabe, vamos andar hoje com os motoristas de aplicativo e tal. Cara, e aqui é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. E quando tu fizer isso, tu vai estar respeitando o teu dinheiro. Tu vai estar tratando este mercado da única maneira que esse mercado precisa ser tratado, com profissionalismo. Precisa ser profissional aqui. Precisa cuidar do teu dinheiro, respeitar o teu dinheiro e dizer para ele, olha aqui, eu tô te perdendo aqui, então vou parar de fazer essas bobagens, porque eu quero que a gente cresça junto. E vamos trabalhar só aqui onde eu e tu estamos indo bem, meu dinheirinho. E assim a gente vai para frente. Um outro detalhe, né, Thiago? É muito natural que a gente esqueça as coisas ao longo do dia, inclusive. Eu, por exemplo, quando faço muitas operações no mesmo dia, já me peguei, por exemplo, se as últimas operações elas deram errado, já me peguei tendo uma sensação de que o dia foi ruim, porque a gente esquece o que aconteceu lá no começo do dia. E, eventualmente, essas operações no começo do dia foram boas e eu fechei aquele dia positivo. E aí, assim, só um parênteses também, né? Fechar o dia positivo ou negativo pouco importa quando a gente está falando de longo prazo, mas é um exemplo que cabe aqui. Quando a gente anota, cada operação é uma operação separada e a gente consegue ter a noção exata se aquele dia, se aquele mês, se aquele ano, se aquele semestre, enfim, foi positivo, foi negativo e por que foi positivo ou negativo. E mais um detalhe, vale também para os tipsters que a gente segue. Porque por mais que o tipster tenha uma planilha positiva e apresente bons números, e são muitos os que têm isso, sem dúvida nenhuma, não necessariamente a sua maneira de acompanhar o trabalho dele também vai ser positiva, porque vai depender do momento em que você pega a tip que ele mandou, da odd que você pega, da abertura de mercado, enfim, de uma série de fatores. Então também para quem compra Pix, também é muito importante anotar entrada por entrada para saber se aquele serviço pelo qual você está pagando
se ele realmente é lucrativo para você, independentemente do serviço ser lucrativo de maneira geral ou não. Perfeito, Rodrigo. 2 comentários sobre essa tua contribuição. O primeiro, sobre o sentimento de terminar um dia em red ou um dia em green, é a prova mais clara possível de que somos totalmente controlados ou tendemos a ser controlados pela emoção. Isso aqui a gente não pode negar que é um jogo. A gente está o tempo todo jogando com o mercado, jogando com o nosso emocional, jogando com as técnicas que a gente tem. Precisamos ter domínio da situação. Então, o impacto de 2 ou 3 entradas ruins no final do dia te causar uma sensação ruim é a prova de que a emoção está o tempo todo ali te buzinando. Olha, perdeu, vamos recuperar, não dá para ser assim. Bom, né? A parte emocional também é uma seara gigantesca e daria para falar horas sobre isso. A outra parte é sobre a questão de anotar tudo e acompanhar diariamente. Eu, atualmente, não acompanho o resultado diário. Meu modo de trabalhar hoje em dia, eu me utilizo dos relatórios dos sites que eu opero, que é a Molibet e a Betfair, a Molibet para Panther e a Betfair para o trading, e eu puxo os relatórios semanais, quinzenais geralmente, né? Mas no mínimo uma vez por semana, mas no máximo uma vez a cada 15 dias. Ou seja, eu não fico mais que 15 dias sem olhar, mas eu também não fico checando a cada 1, 2 dias, todos os dias, porque esta também é uma pressão que eu não considero boa para mim. Ficar checando o relatório e vendo se hoje deu green, amanhã deu red. Ah, hoje fechei no red, hoje fechei no green, então amanhã eu tenho que fechar no green de novo. Ah, mas ontem eu fechei no green, mas amanhã eu vou fechar no red. Isso te causa uma pressão a mais, além do que nós já temos, desnecessária, na minha opinião. Então, é necessário anotar, é necessário acompanhar os relatórios, sim. É necessário saber o que estamos fazendo, sim. Mas também não entendo muito positivo a pressão de checar diariamente. Inclusive, tem um vídeo no meu canal que eu me lembrei que eu falo exatamente isso. A importância ou não de se ter metas diárias. E aqui também é outro tema que a gente poderia falar por horas e horas. E o assunto é metas. Ter ou não ter uma meta diária, né? Assim, essa é uma pergunta que eu recebo muito. Poxa, Thiago, como é que eu estou planejando? Qual é a meta diária? Quantas unidades? Quantos stakes? Qual é o percentual da banca que tu faz por dia? Cara, essa é uma pergunta muito boa. E eu vou explicar da seguinte maneira como que eu enxergo esse assunto, tá? Eu trabalhei por mais de 15 anos no mercado corporativo, sendo um executivo, e em todas as empresas que eu trabalhei de empresas de pequeno porte, microempresa, até multinacional de grandíssimo porte. Tá? Em todas elas eu trabalhava com metas. E você acabou de ouvir um trechinho deste vídeo, como estruturar metas no trading e apostas esportivas e a importância de não ter uma meta diária. Para acompanhar o vídeo na íntegra, depois que terminar o Tênis Cast, você vai lá no canal do YouTube do Trading Like a Pro. Tiagão, deixa eu colocar outro assunto na mesa, agora de uma parte mais técnica mesmo das apostas e do trading esportivo. Nesse caso, especificamente do trade, né? Porque a gente vai falar sobre análises pré-lives e evidentemente que a aposta Panther, ela é feita baseada numa análise pré-live, de outra maneira ela é impossível de ser feita com qualidade. Queria que você comentasse sobre isso. Qual é a importância de fazer ou não a análise pré-live para o trade? A gente sabe que há uma discussão muito grande, em alto nível, inclusive, nos fóruns de discussão que a gente tem por aí, espalhados pela internet, entre traders que veem a análise pré-live como quase que fundamental para operar, seja o esporte que for, e outros que acham que o trade ele é simplesmente uma radiografia do momento. É tentar entender se o mercado está desregulado naquele momento, ou se o jogo daquela modalidade específica está indo para um lado ou para o outro naquele momento. Então, o trader, a pessoa que está operando, ela só tem que tirar proveito disso, independentemente de uma análise pré-live ou não. Queria um pouquinho da sua opinião também sobre isso, Thiago. Essa é uma grande discussão, Rodrigo, e na verdade é discussão mesmo. Né? Eu acredito que não tenha
certo nem errado, existem vários pontos de vista, a gente nunca pode deixar de respeitar a forma de trabalho de outras pessoas do mercado. Como eu sempre digo, né, e o que, como se diz por aí também, quem diz se o cara tá certo ou se o cara tá errado é o relatório lá do final do mês, se ele ficou no lucro ou no prejuízo. O resto é bobagem. Mas enfim, eu acredito muito numa análise pré, especialmente no tênis, que é o mercado onde a gente dedica a maior parte do tempo, porque como eu digo sempre, uma partida de tênis, na minha opinião, ela não está acontecendo somente naquele momento. Obviamente, o que mais importa é o que a gente está vendo diante dos nossos olhos, mas existem muitas informações que permeiam a partida e que, na verdade, até circundam a partida, que enchem os nossos cadernos de anotação com muita informação e que eu acredito sim que podem nos dar apoio na tomada de decisão, seja numa aposta, seja num trading ao vivo. Existem também análises estatísticas, existem análises do contexto, eu gosto das duas. Eu acredito que no tênis o peso das estatísticas é bastante relevante, na minha opinião, na maioria das vezes. E eu acredito também que a forma do jogador diz muito. Eu não acho que a análise pré por si só resolve, eu não acho que estatística por si só resolve, e eu também não acho que a forma de um jogador por si só resolve. Existem vários fatores, várias variáveis dentro de uma análise, de uma preparação para um jogo de tênis que devem ser levados em consideração, na minha opinião. E isto, de novo, não é a verdade absoluta, mas é simplesmente o meu approach. Quem me acompanha sabe que eu gosto de analisar os números, porque eu acho que eles dizem muita coisa. Vamos repetir uma frase que eu sempre digo aqui também: o tênis é um esporte repetitivo, as coisas se repetem. E mais, o tênis é um esporte onde duas pessoas, não podemos esquecer que os atletas são pessoas, duas pessoas estão se enfrentando. A semana que passou, teve um confronto que mostrou muito claro que tem muito mais coisa envolvida do que só o que está acontecendo na quadra, ou do que só a forma de um jogador, que foi um jogo entre o Davi Goffin com o Grigor Dimitrov no ATP Masters 1000 de Paris. O Dimitrov, a gente sabe, fez um segundo semestre razoável perto dos últimos anos dele, depois de fazer uma boa campanha no US Open, com vários detalhes que deram um toque especial naquela campanha dele. E o Davi Goffin teve um ano, e vem tendo anos, muito melhores que o Grigor Dimitrov. Mas, quando a gente olha para o confronto específico Grigor Dimitrov e Davi Goffin, existe um domínio do Dimitrov muito grande. E o que aconteceu em Paris? De novo, o Grigor Dimitrov passou por cima. Então, aqui não importa a forma, o que importa são as estatísticas do confronto anterior, perfeito? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai para uma partida. A gente não pode entrar também na quadra e simplesmente achar que as coisas só vão se desenrolar dentro da quadra. Não, as coisas vêm de antes. Jogadores sofrem lesão, jogadores sofrem de cansaço. Por exemplo, como que eu vou tratar a quarta partida de um jogador na semana igual à primeira partida dele na semana? É impossível eu fazer isso. O simples fato de eu considerar as partidas anteriores àquela partida, que vai ser jogada no dia de hoje, já é uma análise pré. A gente viu no final da semana, antes da gravação desse episódio, o jogo no ATP 1000 de Paris do Shapovalov com o Monfils. O Monfils vinha fazendo uma campanha muito boa e o Shapovalov também. A forma atual era um pouquinho melhor do Shapovalov. Se a gente pegasse simplesmente números das partidas do Monfils contra os números da partida do Shapovalov, opa, esse jogo vai ser muito parelho. E foi exatamente o que o mercado previu. Um jogo muito equilibrado, tanto é que as odds de início eram praticamente iguais para os dois jogadores. E o que a gente viu em quadra? Um jogador muito mais cansado do que o outro, no caso o Monfils, e que tomou 6-2, 6-2. Então, tudo é um conjunto. A análise pré, a análise estatística, a análise da forma, dos jogos anteriores, dos jogos na superfície, juntamente com o que está acontecendo dentro da quadra. Que voleio! E naturalmente a gente acaba, depois de tantas análises pré e de tantos jogos assistidos e trabalhados,
e também não trabalhados, né? Porque assistir o jogo e resolver não trabalhar nele também faz parte da vida de um trader. A gente acaba incorporando, digamos assim, até algumas análises. Você falava e eu me lembrava de jogadores que costumam tremer no final do set ou no final do jogo, que tem dificuldade para fechar o jogo. Me veio à cabeça de imediato a Muguruza, falando um pouquinho de WTA. Numa situação em que a Muguruza está para fechar o jogo e a odd é boa para a gente fazer um lay e a adversária já pressionou, a gente tem ingredientes que nos mostram que uma quebra de serviço dela ali, ela é possível, ela não é nada absurda de acontecer. A confiança para fazer um lay na Muguruza, ela com certeza é muito maior do que a confiança para fazer um lay numa outra jogadora qualquer no mesmo cenário, porque simplesmente conhecemos a Muguruza e sabemos que ela treme no final. É muito comum, e os números do TLP Club inclusive indicam isso, mas é muito comum que ela seja quebrada no seu último game ou no seu penúltimo game de saque. Absolutamente correto, Rodrigo. O grande ponto é que temos que juntar tudo. Eu acredito que no tênis ninguém vive só fazendo o jogo e ninguém vive só de análise pré, seja estatística ou seja de comparação de tipo de jogadores, de forma, etc. Eu acho que as duas coisas, as três, as quatro coisas, quantas coisas a gente enumerar aqui, mas tudo isso precisa ser levado em consideração na hora que a gente for atuar ao vivo na partida. Tanto o histórico daquele jogador que sofre na hora de fechar um jogo, de fechar um set, da jogadora da mesma maneira, quanto o histórico de jogadores que ganham bem um set e perdem o segundo, quanto o histórico do confronto direto, histórico daquele jogador na superfície, ou como aquele jogador está performando no dia, porque o jogador pode estar jogando na sua melhor superfície, mas naquele dia ele não está encaixando o saque, ou não está devolvendo bem serviço, está errando demais por qualquer momento que seja, e aí qualquer análise estatística para trás vai por água abaixo. Mas a gente precisa lembrar que na maioria das vezes os jogadores mantêm a sua média de performance. E é por isso que as estatísticas têm um peso, na minha opinião. Como os jogadores jogam todos os dias, repetem aquilo todos os dias durante 11 meses do ano, as estatísticas são baseadas no que eles fazem durante todos os dias. Então as estatísticas não podem dizer uma coisa totalmente diferente do que acontece na quadra. Vai estar diferente um dia, 2 dias, se for 2 dias pro bom. Pro ruim, no primeiro dia o jogador já perde. Então, não dá para ignorar também de toda maneira os números aqui num esporte como o tênis. TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. E sobre tudo isso e muito mais, o Thiago vai falar no dia 21 de novembro, anota na agenda aí, 21 de novembro, o workshop A Grande Virada gratuito, na faixa para você, basta se inscrever aqui na descrição deste podcast, no seu agregador preferido, também no YouTube, o workshop A Grande Virada, dia 21 de novembro, o Thiago tirando dúvidas, batendo um papo contigo sobre o universo das apostas e do trading em tênis. Vale muito a pena acompanhar. Match Point. TênisCast 19, TênisCast especial, falamos para você sobre o ATP Next Gen em Milão, na Itália, falamos sobre a corrida para Londres, finalmente está fechado o avião, hein? Ninguém entra, ninguém sai, estão definidos os participantes do ATP Finals e falamos muito neste programa especial sobre trading, sobre apostas, sobre a questão mental do apostador, do trader, sobre a importância de anotar tudo que se faz, da análise pré-live. Fica o convite mais uma vez, o workshop A Grande Virada com o Thiago Meirelles. Basta se inscrever gratuitamente no link que está aqui na descrição deste TênisCast. Thiagão, TênisCast especial, acho que valeu demais, né? Este bate-papo. A gente está sempre falando cotidianamente, semanalmente aqui sobre os jogos, os tenistas, o que esperar dos campeonatos, e é bem legal quando a gente consegue dar essa pausa, fazer esse respiro para debatermos o nosso trabalho. Nada mais é do que isso, que é a nossa atuação como trader e como apostador, os meandros desse mercado
tão cheio de detalhes, né, Thiagão? Eu gostei muito, hein, Rodrigo? Eu gostei muito desse formato, pensar em alguma coisinha para incluir isso nos episódios do ano que vem, da temporada 2020 do Tênis Cast. E realmente a gente, na verdade, chega no final do ano cansado, né? Tênis todos os dias, desde o primeiro dia do ano, literalmente. E a gente chega nessa época e tá bem cansado e tá louco por uma pausa. Mas eu também confesso que em 10, 15 dias de pausa e a gente já tá com uma coceirinha e uma saudade dessas partidas de tênis que é muito grande. Nessa semana não vai ter saudades não, porque tem o ATP Next, gente. Thiago, bom trabalho para você. Boa folga, né? Até o dia 5, folga do trabalho de trader em tênis. Eu sei que tem tantas outras atividades no Trading Like a Pro. A gente se encontra na semana que vem com a análise completíssima do ATP Finals de Londres. Um abraço, hein, Thiago? Estamos aqui com força total, botando todas as nossas energias para o workshop do dia 21, para essa aula, que eu vou tentar colocar tudo que eu posso para essa galera que nos acompanha. É muito bacana, vai ser um dia histórico, muito empolgado. O show tem que continuar, Rodrigão. Grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Keep it green. Nós somos o Tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil, um produto Trading Like a Pro. Produção e apresentação de Thiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis, e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing e redes sociais de Jéssica Mendes e Marco Meirelles. O Tênis Cast está disponível em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Conheça o Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse o link disponível na descrição deste episódio e venha para o TLP Club. A todos, muito obrigado pela audiência. Fica aquele convite que já é tradição no nosso encerramento. Gostou do Tênis Cast? Curte, compartilhe, conte aos amigos. Nos escreva, venha junto conosco, vamos todos nós crescer e fortalecer cada vez mais a comunidade de traders e apostadores em tênis em língua portuguesa. Foi muito legal, foi muito bacana ter a sua companhia em mais uma edição do nosso Tênis Cast. A gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço. Até lá. O Trading Like a Pro apresentou Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.